Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu quero mostrar como se faz o dimensionamento de uma rede de drenagem superficial. Eu vou fazer um exemplo bem simples, onde eu faço o dimensionamento de uma valeta para que você veja todos os passos necessários para construir essa nossa rede. Primeira coisa que você precisa ter é a superfície do terreno. Eu criei aqui uma superfície do terreno bem simples, com algumas curvas de nível, certo? Então você vai ver aqui no Object Viewer, tem ali o nosso trechinho de projeto. Com esse trechinho de projeto eu tracei um eixo, onde eu vou modelar a minha rodovia e fiz o meu corredor. Obviamente que isso aqui já está pronto, eu só vou mostrar eles prontos. Temos aqui o corredor, onde eu já coloquei ali o slope pattern para ficar fácil de identificar aonde está o corte, onde está o aterro. Então aqui eu tenho um trecho em corte, tenho um trechinho em aterro e aqui obviamente eu vou ter um bueiro. Segundo ponto que você vai precisar observar é que o nosso corredor ele vai ter algumas superfícies. Então, o corredor Properties, quando eu olho lá em superfícies, eu vejo que eu tenho a superfície de topo e a superfície de terraplenagem. Para que vai servir isso? A de topo é para eu poder lançar a minha drenagem superficial, certo? E a de terraplenagem é para eu poder locar o meu bueiro aqui de forma que ele tenha o cobrimento suficiente. Eu já até coloquei aqui o eixo de onde vai ser o bueiro e depois a gente vai ver ele. Depois que eu modelei essas superfícies, quando você olha aqui no ToSpace, você vai observar que eu criei uma superfície chamada MDP, que é o MDT mais topo, aqui. Okay? Fica mais fácil para fazer isso, porque a superfície de topo ela tem a triangulação só em cima do corredor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela desligada, porque às vezes vai ter umas sarjetas que saem daquela superfície e vêm para o terreno natural. E por isso eu vou fazer uma superfície que tem as duas juntos. Então, está aqui. Vou deixar ela aqui desligada para que ela não atrapalhe tanto. Depois que eu fiz aqui essas superfícies, aí você pode usar shortcut, o que você quiser. Então, o importante é que você tenha essa superfície para você poder lançar a drenagem superficial. Aí você vai identificar aonde tem os alinhamentos das valetas de proteção. Mas antes, vamos dar uma olhadinha. Como que eu coloco a equação de chuva? A equação de chuva, eu venho aqui em padrões, comprime aqui para ficar mais fácil de achar, localiza aqui em drenagem, equação de chuva. Você pode escrever ela aqui diretamente, perceba que eu posso editar aqui, ou posso clicar aqui nesses três pontos para que o programa busque lá na minha página uma equação de chuva. Então, eu vou clicar aqui em procurar, vou aumentar aqui um pouquinho, procurar. Aí eu posso mover essa bola aqui para a região onde me interessa, posso diminuir o raio de busca aqui para 100 km. Tá? Vou ficar ali perto de Curitiba e vou mandar pesquisar. Aí ele vai me dar uma série de equações de chuva naquela região. Eu posso vir aqui aproximar um pouco mais e colocar um raio menor de busca aqui, 50, e pesquisar. Para que eu possa fazer o zoom aqui, ó, ele diz que você tem que clicar o Ctrl. Né? Então, clica o Ctrl aí para que ele possa fazer o zoom. Muito bem, localizei aqui, agora eu tenho a minha equação de Curitiba, do Parigot de Souza, posso clicar nela. Tenho aqui os dados da equação, é só clicar OK. Ele vai escrever para mim ali a equação e vai deixar eu avaliar ela. Agora vamos dar uma olhada como é que eu faço para avaliar se a equação está certa. Coloque alguns valores aqui, ó, 5 minutos e 5 anos, por exemplo, né, e ele vai te dar uma precipitação de 162 milímetros por hora. Isso aqui é só para você avaliar se a equação está dando valores condizentes. Não é que ele vá usar esses parâmetros para alguma coisa dentro do programa. É só para ele avaliar se essa equação está dando valores condizentes. Então, coloquei a equação de chuva, cliquei OK. Agora sim, vamos identificar os eixos aonde passam as sarjetas e valetas. Então, agora eu vou ligar o eixo das valetas. E veja, eu tenho aqui um trecho que está em corte e
Por isso eu vou colocar nesse trechinho uma valeta de proteção de corte. Como eu tenho um corte aqui, eu não vou entrar muito no mérito de qual é a altura mínima para colocar a valeta de proteção. Em todo caso, eu vou colocar o eixo aqui da valeta de proteção em toda a extensão, mesmo que eu não utilize ela. Vai ficar mais fácil para fazer esse lançamento. Como eu fiz o lançamento desse eixo, eu também já posso fazer o perfil de superfície para esse eixo. Tá? E aqui eu vou ter o meu terreno. Eu vou ignorar aqui que eu já tenho os dispositivos lançados, então vou fazer o seguinte. Eu vou apagar eles aqui e vou ficar com a minha superfície, que você vai ver aqui, ó, Profile Data MDT mais topo. Essa superfície, obviamente, ela vai ter assim, problemas de ter muitos vértices, né? Porque perfil de superfície sempre tem muito vértice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grade que regulariza essa situação. Eu não preciso ficar colocando muita curva vertical aqui, tá? Até porque os sólidos, quando ele for criar esse dispositivo aqui, ele vai arredondar esses vértices. Então, coloque só tangentes, vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, coloquei ali o meu grade. Coloquei aqui a minha valetinha de proteção, ó, veja como que vai ficar esse aqui, ó, valeta corte 01 é esse aqui. Esse aqui também já lancei o dispositivo, então eu vou tirar eles aqui um pouquinho para que você veja. Então tenho lá o meu perfil também de topo. Então quando eu olho aqui os profile data dele, veio do MDT mais topo. Tá? Aí eu criei o meu grade regularizado, porque veja, nessa situação aqui é bem no ponto onde ele está cruzando, ó, esse ponto aqui. É bastante útil você utilizar essa ferramenta, ó, Analyze Station Tracker All Viewports. Porque daí ó, você passa o mouse aqui, ó, ele vai mostrar ali no perfil aonde você está e vice-versa. Passei o mouse em cima do perfil, ele vai mostrar aonde eu estou no grade. Aí veja o que acontece. Eu tracei um grade para esse alinhamento, tracei um grade para esse alinhamento. Nesse ponto, eles têm que ter uma cota em comum. Aí o que eu fiz aqui? Eu lancei aquela ferramenta do Superimpose, que está aqui, ó, Profile, Superimpose Profile. Que é fazer o quê? Pegar o grade deste alinhamento e desenhar no Profile View deste alinhamento. Então, aquele grade lá vai aparecer aqui. E agora eu sei que neste ponto ali eu preciso ter, ó, vamos até ajustar aqui, ó, Superimpose Options. Vamos ajustar aqui que a estaca final dele é exatamente naquele ponto. Para que isso? Para que eu tenha um endpoint nesta posição. E agora eu ajustei o meu grade deste alinhamento para a cota deste alinhamento sem precisar ler o valor numérico. Veja que o meu estilo sequer mostra valores numéricos. Okay? Então, ajustei lá em cima, ele tem que ter uma cota compatível com a superfície de topo. Aí ele deu um pulinho aqui em cima do talude, né? Eu vou cortar esse talude, vou regularizar ele e vou chegar lá no final. Então, lancei aqui os meus grades, até coloquei algumas labels para ver as declividades. Feito isso, eu posso lançar os meus dispositivos. Também vou identificar aqui o meu bueiro, ó, o meu bueiro vai passar por aqui. Agora eu vou lançar a rede, só que para lançar a rede eu preciso ter as famílias. Obviamente que eu já importei aqui as famílias, mas para relembrar como que eu faria a importação. Ó, importar estilos, localizo lá no programa, sólidos, onde você instalou, suporte, catálogos, que agora esse DWG aqui contém todos os dispositivos que eu já criei. Quando eu clico lá para importar, ele vai listar o conteúdo, ó, seções customizadas, daí eu escolho dispositivo longitudinal, DR do São Paulo, que é o que eu usei aqui como base para fazer esse tutorial. Valetas e canaletas, valeta trapezoidal de proteção, não sei o que, marco as que eu vou precisar. Aí eu vou precisar de valeta trapezoidal, eu vou precisar sarjeta triangular de bordo de corte, de bordo de aterro, canaleta de borda de aterro. Depois eu também vou precisar de dispositivo pontual
do DR de São Paulo, boca de bueiro, de concreto ciclópico, porque aqui é uma rede simples, num lugar qualquer, uma rodovia simples, então eu posso usar essa daqui que é a mais simplesinha de fazer. Né? Então importei aquela lá, importei também os dissipadores, então eu vou localizar aqui dissipadores. Aí é importante você se inteirar dentro do catálogo quais são os dissipadores que se encaixam com aquela boca de lobo de concreto, boca de lobo não, né? Boca de bueiro de concreto ciclópico. Então eu escolhi essa daqui para colocar do lado da montante e esse daqui, ou melhor, esse daqui para o lado da jusante. Vou escolher também os dispositivos lineares de gravidade, que no caso aqui é o tubo. Então marquei lá o meu tubo e também marquei esse item aqui. Ele a princípio não faz muito sentido aqui, mas depois que eu fizer o lançamento você vai entender o porquê que é ele. Tá? Só que como esse aqui é o vídeo sobre drenagem superficial, você vai ter que ver o vídeo sobre bueiros. Então fiz a importação, próximo passo, criar as seções típicas. Então eu vim aqui na minha lista de material, propriedades, adicionei a família e daí eu coloquei lá boca de bueiro, concreto ciclópico, tem duas, esta e esta. Essa daqui, ó, normalmente ela vai na montante do bueiro, porque ela fica enterrada. E essa daqui vai na jusante do bueiro. Importei isso daí tudo, coloquei lá o meu dissipador também, ó o dissipador da entrada e o dissipador da saída, que diferente que eles são. Esse daqui ele forma como se fosse uma bacia de captação mesmo. Okay? Então, vou fazer o lançamento da minha rede. Então, agora eu vou ligar o layer da rede lançada. Lancei aqui a minha valeta de bordo de corte, lancei uma valetinha de proteção de corte, tá? Só que, vamos ver como é que faz para lançar isso daqui. Tem várias formas de se lançar um dispositivo longitudinal. Então, você vai criar a rede. Como que cria a rede? Criar rede, aí você tem que escolher aqui dentro da rede a sua lista de materiais e a sua superfície de referência. MDT mais topo, porque a gente está criando a rede superficial. Como eu já criei a rede, então a rede está aqui, propriedades, você vai ver que tem lá, ó, drenagem, o alinhamento de referência para que eu possa locar os meus dispositivos depois em função do eixo, da quilometragem da rodovia, a superfície para que eu consiga obter as cotas de topo desses dispositivos. Tá? Então eu vou lançar esse dispositivo aqui. Eu vou apagar ele aqui por enquanto, vou pegar aqui na minha rede, criar. Na minha barrinha de ferramentas, sarjeta de bordo de corte, e vou pedir essa opção aqui, ó, por alinhamento, porque agora eu tenho alinhamento. Peguei aquele alinhamento, eu vou começar por aqui, tá? Eu não tenho o projeto todo, e vou terminar por aqui. Aí ele vai me perguntar assim, ó, você escolheu um alinhamento, então você também vai ter que fornecer o grade de referência. Feito isso, ele vai lançar o dispositivo. Se você lançar ele corretamente, você vai perceber que em entrada e saída, ele pode ter já conectado com a saída. Ó, TTZ02 é esse dispositivo aqui. Agora vamos dar uma olhada o que é esse dispositivo aí. Percebe que é uma transição de trapezoidal para triangular? Então eu tenho que ter isso dali. Muito bem, ele lançou corretamente, então ele já conectou automaticamente. Se ele não tivesse conectado, ó, vamos fazer o lançamento sem ele ter conectado. Editar a rede, escolho lá o meu alinhamento, vai começar por aqui e importante, eu tenho que começar o lançamento da montante para jusante. Se eu não fizer isso, a setinha de fluxo do meu dispositivo vai cair para o lado errado e o meu dispositivo não vai ser desenhado corretamente e ele não vai dimensionar corretamente, porque ele vai estar com o grade invertido. Okay? Então, agora veja, ele não conectou com nada.
Para eu conectar ele com aquele dispositivo, eu posso só aproximar ele aqui daquele dispositivo e ele vai tentar capturar aqui. Talvez ele consiga, talvez não. Não conseguiu? Use o comando sconnect. Obviamente, esses comandos estão aqui no menu, tá? Eu prefiro eles na linha de comando para que você saiba o nome do comando. Então, primeiro a montante, depois a jusante. Quando você faz isso corretamente, ele vai ter associado aqui a minha valeta de proteção com o meu dispositivo de transição. Muito bem. Tem opção também de lançar o meu dispositivo sem ter o grade. Aí você escolhe aqui, por exemplo, valeta de proteção e clica esse botão. Aí você fica livre para lançar ele na posição que você quiser. Aí ele vai fazer o seguinte, se esse dispositivo tiver na referência a superfície, e por que é que ele associou automaticamente? Porque aqui na barrinha de lançamento ele já está marcado que vai associar alguma coisa. Mas talvez você tenha esquecido, você pode vir aqui e trocar a superfície, beleza? Quando você faz o lançamento no terreno natural, tenha em mente que o terreno natural ele pode gerar muito mais vértices. Aí é mais interessante você colocar com um grade e daí você vai associar o dispositivo ó, com geometria, um alinhamento e um grade. Você também pode fazer o lançamento utilizando feature line ou polilinha. Okay? A feature line, ela por si só já é um alinhamento com perfil, porque ela se comporta como se fosse uma polyline 3D, então eu não preciso ter o perfil. Com alinhamento é melhor porque você consegue fazer isso aqui, ó, mexer o alinhamento, o meu dispositivo vem junto porque ele vai se comportar como se fosse um corredor do Civil 3D. E veja, eu não preciso também ficar adicionando curvas circulares no meu alinhamento. Eu posso colocar só trechos em tangente. E daí ele vai criar aqui uma curvinha para fazer o arredondamento do meu dispositivo. Essa curvinha ela é controlada por esses parâmetros aqui. Ó. Distância máxima, distância mínima, centralizar o eixo, alinhamento e perfil. Tem uma série de parâmetros aqui que vai controlar o comportamento desse dispositivo. Então, o que faz controlar esse trecho em arco é esse item aqui, ó, comprimento do arco e raio mínimo. Pense que comprimento do arco é a distância em arco daqui até aqui. E o raio mínimo é o raio mínimo para construir esse arco. Então, se você tivesse um ângulo muito fechado, esse raio tende a ficar bem pequeno. E daí, para fazer um arco com um comprimento mínimo de 2, ele talvez tenha que aumentar esse raio. Por isso, o raio mínimo. Por que existe esse comprimento de arco? Porque a largura desse dispositivo, digamos que aqui nesse exemplo, ele vai ter, vamos dar um dimension aqui, ó, annotate, align, desse endpoint para esse endpoint, ele tem aqui 1,3 m. Se você colocar um comprimento de arco menor do que essa largura sobre 2, o que vai acontecer é que esse ponto colapsa em cima desse. E daí o seu dispositivo não modela. É como o corredor lá, quando ele encavala os taludes, né, quando você tem uma curva muito fechada, ele acaba encavalando o talude, ele não consegue modelar ou vai ficar feio. Tá? Então, para prevenir esse tipo de situação. Outra situação que controla esse dispositivo, ó, perceba que aqui ele precisou de 3 pontos gerados em cima desses pontos calculados em função do alinhamento e perfil. Okay? Isso é controlado por essa distância máxima e mínima. Então, se acontecer de a sua superfície, né, no caso aqui o seu grade, ter pontos muito perto um do outro, o que vai fazer? Ele vai suprimir esses pontos, tá? E vai colocar menos pontos para gerar esse dispositivo. Então, isso é controlado por aqui. Ó. Distância máxima entre pontos. Se ele disse assim que somando, né, a quantidade de pontos gerado por causa da geometria horizontal com a quantidade de pontos gerado pela geometria vertical, se os pontos ficarem muito perto,
ele vai suprimir. Então, você pode colocar mais ou menos pontos aqui. Então, se o seu dispositivo não modelar, vem aqui e muda esses parâmetros, ó, comprimento do arco, raio mínimo, distância mínima, distância máxima, e daí ele vai conseguir modificar esses pontos criados e aí sim vai modelar o seu dispositivo. Muito bem, lancei aqui os meus dispositivos, lancei aqui o meu bueiro. Eu não vou falar sobre o bueiro agora, eu só vou mostrar ele. Então tá ali ó, o meu bueiro com a boca de bueiro, a ala, ok? Se você perceber, vai ter uma bolinha aqui. Ó. Essa bolinha é aquele linear nulo que eu importei. O linear nulo é para que ele consiga conectar dois dispositivos pontuais um ao outro. Ele não conecta dois dispositivos pontuais um ao outro. Então você precisa ter um linear nulo no meio do caminho para que ele faça isso e consiga transferir a vazão que entrar aqui nessa bacia para aquele outro dispositivo. Então fiz o meu lançamento. Agora eu tenho que compatibilizar este dispositivo com este daqui. Lembra que eu tinha lá aquele alinhamento com este alinhamento aqui, com aquele alinhamento ali. E agora eu preciso compatibilizar. Para compatibilizar, eu tenho um dispositivo que não está no álbum tipo, certo? Não no projeto oficial, mas aqui no álbum dos sólidos, você vai ver que existe um elemento de conexão em Y, que é esse daqui. Feito esse dispositivo, eu lancei ele em planta, você vai observar que ele também tem dispositivos conectados. Se ele não conectar, você vai utilizar o comando sconnect. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vou lançar esse daqui. Apaguei. Pedi aqui para editar a minha rede. Vou escolher a minha valeta de proteção 3B. Vou escolher lançar por alinhamento e perfil. E vou lançar da montante para jusante, usando o grade da valeta. Agora, vou olhar para o meu dispositivo, veja que ele foi lançado pelo bordo. Nesse exemplo, é melhor ele lançar pelo eixo, e daí quando eu aproximar aqui desse dispositivo, ele pode conectar ou não. Não conectou, então eu vou chamar sconnect, primeiro a montante, depois a jusante, e agora ele vai conectar. E está lá, ó. O nome desse dispositivo está aqui, ó. EDCD04. Conectou o meu dispositivo, só que obviamente ele tem uma seção diferente. Vamos dar uma olhada que seção ele tem aqui. Ó. É para ele ter uma seção 3B03. Quando eu criei o meu dispositivo, 3B01. Eu posso trocar por aqui, mas essa não é uma boa prática. O ideal é que você venha por aqui, sempre. Ok? Por que isso? Porque quando você importa por aqui, ele vai trocar a regra, o layer, o estilo, os dados da seção e tudo mais. Então eu vou vir aqui na seção, então vamos dar uma olhada aqui. Ele está com uma 3B03. Então eu vou vir aqui e vou pedir, ó, 3B03 não tem, então eu vou pedir uma nova. Agora ele foi lá e trocou para a seção correta. Ok. Agora essa daqui está como 3B03, essa daqui está como 3B03, só que ela ficou incompatível aqui. Nesse caso, eu posso usar o comando sreset, e pedir para ele trocar tudo em função da seção. Você vai ver que o dispositivo vai ficar errado, obviamente. Então, agora sim eu posso vir aqui e colocar a seção correta, que é a 3B. E ele vai ficar com a dimensão correta. Percebe por que é importante você fazer as trocas sempre por aqui e não por aqui? Porque daí você não corre o risco de dizer na sua nota de serviço que colocou este dispositivo aqui, o DR3B04, com a seção 3B01 ou 3A, qualquer coisa assim.
Tá? Então é importante você ter isso em mente. Então, lancei o meu dispositivo, observei que ele está conectado aqui com alguém, eu vou lançar as bacias. Então vamos ligar agora o layer das bacias. Veja que tem aqui a bacia grandona, que está ligada diretamente lá no meu bueiro. E tem a bacia que está conectada, que vai ser conectada com esta valeta de proteção. No caso aqui eu lancei a valeta de proteção indo até lá, mas eu posso pegar essa valeta e esticar ela até aqui, né, por algum critério de engenharia, enfim, e vou tirar esses vértices para cá. E agora eu tenho um trechinho que vai descer aqui pelo talude e conectar com aquela valeta de bordo de corte. Aí agora eu vou chamar o comando s-catchment e vou escolher um dispositivo. Quando eu escolho o dispositivo, ele vai saber que tipo de bacia desenhar. Aí coloquei num grupo de bacia, ele vai perguntar, selecione uma polilinha ou clique os pontos. Clique os pontos. Daqui até aqui, até aqui, até aqui, eu vou ter uma bacia. Observe que eu já vou colocar ela aqui no estilo de pavimento. E aí ela vai ficar azulzinha. Ah, mas não é pavimento, ela é de grama. Quando eu clico a bacia, você vai reparar que ele desenha uma linha em cima do eixo do dispositivo. Isso aqui serve para quê? Para que você saiba que essa bacia descarrega em toda a extensão ou não do dispositivo. Veja que ela está vindo, ó, aquela linha, ela está vindo até aqui, mas ela não é em toda a extensão, ela é até nesse ponto só. Então eu vou marcar aqui na opção em toda a extensão como não. E agora vai ter aqui na minha bacia ó, um grip point verde, que é o início da bacia, e um grip point azul, que é para você poder mexer, tá? O verde também pode mexer, claro, para você poder mexer e dizer assim, olha, a minha bacia vem até aqui só. Aí quando eu seleciono ela, veja que ela veio até aquele ponto só, ok? Esta bacia aqui, quando eu olho em entrada e saída dela, ela não está conectando em nada, então o comando sconnect deste elemento com este dispositivo, viu que ele desenhou a linha em cima do dispositivo? Então agora analise, é para ir em toda a extensão? Não, não é para ir até lá, é para ir só até este ponto aqui. Muito bem, fiz a minha conexão com ela, agora eu tenho aqui, ó, saída naquela rede. Muito bem. Esse daqui também tem saída para aquele dispositivo. Essa bacia ela é em grama, né, porque eu estou no terreno natural. Então ela vai ter um coeficiente de deflúvio pequeno, tipo 0,3. Essa daqui também 0,3. Só que, putz, será que eu lancei corretamente as de grama com 0,3? 0,3 e as pavimentadas com 0,95, essa daqui não está nem conectada, então S-Connect deste dispositivo, desta bacia, né, com esse dispositivo. E agora quando eu clico essa bacia, ela tem um coeficiente de 0,95. Como que eu faço para verificar se todas elas têm o coeficiente colocados corretamente? Eu vou fazer o seguinte, ó. Lancei as bacias, defini estilos para elas. Vamos dar uma olhada como é que é o estilo antes de olhar o C. Então, editar o estilo. Eu vou observar aqui que tem lá a achura, tem o vértice, tem o talveg e tem a linha de chamada. Esse talveg é para bacia pontual, tá? Bacia longitudinal eu não coloco o talveg porque via de regra são bacias pequenas e não é para você confundir como que o programa calcula esse talveg. Então vamos dar uma olhada no que é o vértice. O vértice é uma bolinha, um bloquinho, ó. Você pode escolher aqui outro bloquinho, então eu escolhi aqui o bloco de uma bolinha, ok? E ele é esta bolinha aqui, ó. Vai ficar mais fácil para você identificar os vértices, porque às vezes a coisa é
colinear e daí você não sabe se tem o vértice lá ou não. Você também pode ajustar aqui no estilo para que o layer tenha uma transparência. Então, transparência, né, vai ficar mais fácil de você locar o elemento, porque ele não vai esconder tudo. Obviamente que para fazer o lançamento dessas bacias, é bom você utilizar aquela ferramenta do Water Drop do Civil 3D, né, para ver aonde que, ó, pinguei aqui nesse ponto, ele vai cair para lá, vai cair para lá. Então, essas linhas aqui são os meus Water Drop que você vai utilizar aqui na ferramenta Surface, Utilities, Water Drop. Convém dar uma olhada na ajuda do Civil 3D para ver como que o comando funciona. Eu vou desligar aqui o Water Drop porque ele atrapalha bastante. Então, fiz o lançamento, mas será que eu coloquei o coeficiente C correto para elas? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em propriedades e vou usar o filtro. Filtro do que? Bacias longitudinais, cuja propriedade estilo seja igual a pavimento. Criei um filtro. E ele selecionou aquelas bacias. Todas têm o coeficiente de 0,95. Ótimo. Vou fazer de novo. Bacias longitudinais, estilo, igual a grama, é aquelas lá. E daí o coeficiente, ó, veja que não tem nenhum valor aqui, porque eles têm valores diferentes. Então eu vou colocar 0,3. Da onde eu tirei esse valor? Bom, aí você tem que olhar no seu material aí de hidrologia para entender como é que obtém esses valores. Okay? Na ajuda do programa tem lá uma tabela com os valores típicos para isso daí. Aí, mas está falando em bacia longitudinal, bacia pontual, qual que é a diferença entre elas? A bacia pontual, ela vai ter sim um talveg e ela vai ter um ponto de descarga. No caso, quando eu olho aqui na entrada e saída, ó, saída naquele dispositivo DR16009, que é esse aqui. Então, toda essa bacia vai vir descarregar lá. Mas essa bacia que ela é longitudinal, um ponto que está aqui vai cair nesse ponto do dispositivo. Um ponto que está aqui vai cair naquele ponto, um que esteja aqui vai cair naquele ponto e assim por diante. Ou seja, não é concentrado num ponto só, é distribuído ao longo do dispositivo. Então, por isso eu separo o que é bacia longitudinal do que é bacia pontual. Numa bacia pontual, eu posso ter as equações para calcular o tempo de concentração. Porque o meu talveg pode ser bem comprido e daí esse tempo de concentração vai ser bem grande, digamos 30 minutos. Não sei se vai dar tudo isso aqui nessa bacia, mas eu arbitrei aqui como 30 minutos. Isso daqui é tema para outro vídeo, ok? Nós estamos tratando de drenagem superficial. Como a drenagem superficial tende a dar bacias pequenas, pequenas do ponto de vista da largura, mas do ponto de vista de área ela pode sim ser grande. Mas quando você olha assim para o fato dela ir descarregando ao longo do dispositivo, o comprimento dos talvegs tende a ser muito pequeno. E daí o que vai acontecer? Quando eu aplico a equação do Kirchhoff, por exemplo, que leva em conta o comprimento do talveg, o meu TC acaba dando menor do que 0,5, do que 5 minutos. E daí eu acabo adotando 5 minutos. Então, é meio supérfluo ter aquelas equações todas aqui, porque só vai te forçar a ter o talveg para poder calcular. Então, é mais fácil vir aqui e arbitrar direto os 5 minutos. Arbitrei os 5 minutos, verifiquei se os meus dispositivos estão conectados com as bacias. Né? Quando eu clico esse dispositivo aqui, ele está conectado com alguém? Está conectado com alguém. Esse daqui está conectado com alguém? Também está conectado com alguém. O sentido do fluxo do meu dispositivo está indo para o lado certo? Né? Aí eu tenho que ter lá as setinhas me dizendo que eu estou indo para o lado certo. Então, sim. Agora vamos dar uma olhada no meu dispositivo, no perfil. Eu posso pegar este e desenhar no Profile View, esse aqui. Então ele desenhou lá, muito bem, ó, veja que
a cota nesses pontos aqui estão, sim, vai aparecer esse monte de linha aqui, daí você pode ajustar no estilo, olha o vídeo do estilo para entender como isso aqui funciona. Okay? Agora, esta projeção aqui, ó, isso é um dispositivo longitudinal, você vai ter que desmarcar essa opção aqui, porque senão o programa não desdobra o dispositivo em cima do eixo. Tá? Então, se o seu eixo for muito irregular, assim, ó, um dispositivo longitudinal que faça isso aqui em cima dele, o que vai acontecer? Ele pega isso daqui em 3D e joga em cima do Profile View. E daí ele vai ficar uma coisa deformada aqui. Então, quando você pega o dispositivo aqui na projeção e diz que ele não é uma projeção simples, ele vai quebrar esse dispositivo em vários segmentos e vai desdobrar ele aqui em cima. Assim como o Civil 3D faz com o alinhamento e o perfil da superfície ou do grade. Vamos ver como é que está este dispositivo, esse outro e esse outro também desenhados no Profile View aqui. Aí eu vou ver que tem um dispositivo lá que é compatível com a cota desse daqui. Quando chegar aqui embaixo, eu vou ver, ó, aqui a escala está exagerada. Tá? Então vamos tirar o exagero da escala, editar o estilo, gráfico, sem exagero. Ó, a minha valeta chegou, entrou dentro da bacia. A outra valeta chegou, entrou dentro da bacia. Aqui tem um elemento que é saída de escada em terreno natural. Só que não é no terreno natural, é na sarjeta. Então vamos dar uma olhada como é que é essa escada aqui. Peguei aqui a minha escada. Ó, esse dispositivo ele não tem no DENIT, tá? Ele só tem no DR de São Paulo. Então tem aqui um elemento que conecta com a canaleta de bordo de aterro, a escada em si. Aí ele tem um canalzinho que é para você poder ligar lá com a sarjetinha no final. Aí você vai ter que criar o seu grade compatibilizando essas coisas todas. Aí a ideia é projete os dispositivos no perfil, coloque PIVs aonde tem que colocar, né? E daí aqui a prática vai te dizer aonde colocar, ok? E daí lançou os dispositivos e aí sim, vamos ver como é que fica aqui. Ó. Vamos pegar a rede toda agora, ó. Rede, selecionar. Vamos pegar o corredor também para ficar mais legal e S-Preview. Diminua o tamanho do texto e veja só, canaleta é retangular de bordo de aterro, chegou aqui no finalzinho, conectou com o meu elemento da escada, a escada foi até lá, tenho que ajustar o grade aqui embaixo, ok, mas eu posso fazer isso depois. Tudo bem, poderia fazer um esquema aqui para descontar esse pedacinho da valeta? Pode, aí você vai ter que entrar no modelador e ajustar isso. Posso fazer com que a valeta entre por cima? Também pode, só tem que tomar cuidado de enterrar essa bacia corretamente. Aqui também, posso fazer o esquema que recorte? Pode também. O importante é que você faça as coisas da melhor maneira possível para evitar colocar cadista para fazer essa situação aqui. Ó. Isso aqui é o que dá mais trabalho na hora de fazer lá o nosso modelo federado. Tá? Então você coloca cadista para fazer isso aqui, demora mais tempo do que fazer o projeto de drenagem em si. Muito bem, lancei tudo, olhei a minha equação de chuva, associei bacia, manda calcular a rede. Calcular. Calculou a rede, agora vamos dar uma olhada aqui. Ó. Peguei o meu dispositivo e olho na aba Seções Hidráulicas. Quando eu olho na aba Seções Hidráulicas, eu observo que eu tenho uma evolução da lâmina em função da distância. Então, se eu tivesse aqui nos primeiros 5 metros, eu teria uma lâmina de 4%. Me parece bom. Quando eu chego aqui no final, eu tenho uma lâmina de 10%. Então, esse dispositivo é mais do que suficiente para essas condições, né? Para essa bacia aí. Se eu tivesse colocado um dispositivo menor, talvez tivesse dado uma lâmina muito grande e daí talvez isso aqui não passasse. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui.
Nesse outro, eu tenho a situação de que ele tem lá uma lâmina que vai subindo e chega em 40% e cai. Mas por que está acontecendo isso? Aí você pode analisar a declividade. Perceba que a declividade está lá na casa do 0,6 e de repente ela sobe para 4,8. Percebe por que eu não utilizo uma planilha de Excel dizendo comprimento crítico? Porque daí você deveria colocar no seu Excel lá para cada trecho de mudança de declividade uma nova linha. E mais, essas bacias elas podem ter geometrias que elas descarregam mais no início e menos no final. Então o que vai acontecer é que quando você olha um dispositivo qualquer, a variação da área não é uma reta. Percebe que aqui ela tem uma inflexão? Aqui não está tão evidente, né, mas ela tem uma inflexão. Ou seja, a variação da área não está concentrada no início, nem concentrada no final, e nem é uma variação linear. Então, não tem como você colocar o comprimento crítico, né, em função das características do dispositivo, pura e simplesmente. Você tem que avaliar de tantos em tantos metros a condição daquela seção hidráulica. E daí como é que o Sólidos faz isso? Ele subdivide a valeta em pequenos canais e daí você define aqui em drenagem a distância de análise. Então eu estou dizendo aqui que de 5 em 5 metros tu vai colocar uma seção e vai analisar ela. E nessa análise você vai analisar tudo. Elevação, declividade, largura, área molhada, tudo. Se eu olhar aqui um gráfico de elevação, o gráfico de elevação tem sempre que ser descendente, ok? Se tiver um ponto onde ele é ascendente, significa que se está indo contra a gravidade, e daí vai ter um problema. Tá, mas e se eu não tenho comprimento crítico, como que eu faço para avaliar isso? Para avaliar isso, você vai fazer o seguinte, pega o seu dispositivo, vem aqui em propriedades, adicione uma regra, eu já tenho aqui uma regra pronta, eu vou editar ela e vou colocar assim, ó, lâmina. A lâmina me avise quando o início do plano aqui é maior do que 40%. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o que é início do plano. Lá no manual de drenagem do DENIT está dito assim, você tem que dimensionar para 15 anos e verificar para 25 anos. Dependendo do tipo de projeto, você faz isso para 10 e 15, ou então 25 e 50 e assim por diante. Então considere início do plano o dimensionamento e final do plano a verificação. Porque como você vai verificar com um TR muito maior, obviamente a vazão vai ser maior. Aí não tem como colocar que a lâmina vai ser lá os 80%. Aqui eu coloquei uma licença poética, aqui eu coloquei 40%, só para a gente ver na planilha como isso se comporta, beleza? Aqui normalmente é 80%, então eu coloquei 40% só para que ele mostre na planilha aonde está o problema. Então, coloquei OK, agora ele tem uma regra, eu vou vir aqui na minha rede, a rede vai estar desatualizado o cálculo, eu mando calcular novamente e posso voltar aqui em seções hidráulicas e vou perceber que neste ponto, e daí eu posso deixar aqui na planta, né, e neste ponto, ela não foi satisfeita. Então nesse trechinho, a minha lâmina passou de 40%. Então eu diria que é nesta estaca o comprimento crítico. Ok? Aí eu tomaria alguma decisão. Que decisão? Trocar a seção típica? Beleza, mas trocar a seção típica de toda a extensão é desperdício de material, né? Porque vai sair mais caro. Então eu cortaria o meu dispositivo nessa estaca e daqui para frente eu colocaria um maior. Pronto, resolvido o problema. Então, só que essa decisão é uma decisão de engenharia, não é o programa que vai dar, é o usuário, né? No caso o engenheiro. O engenheiro vai lá, troca a seção e verifica no cálculo se isso vai passar ou não. Então, para o dimensionamento de drenagem superficial, é isso. Você tem que ter
a superfície, né? Então aqui eu fiz um roteirinho onde você vai ter lá a superfície do projeto, aonde você casa o terreno mais o topo, para não ter que ficar trocando de superfície aqui em propriedades, referência. Tá aqui. Aí você tem que definir uma equação de chuva, que você vai fazer em configurações padrões. Aí você vai identificar na sua rede onde tem bueiro, onde tem os eixos, vai traçar os perfis aqui para colocar a sua sarjeta, vai decidir aonde tem sarjeta ou não, vai lançar a bacia, vai verificar os coeficientes das suas bacias, certo? E aí sim vai aplicar o cálculo. Aplicou o cálculo, aí sim você pode aplicar regras. Então, pegando de novo nosso dispositivo, temos aqui regras sendo aplicadas em objeto. E essas regras vão te dar condição de dizer, olha, nesse ponto eu tenho que trocar de seção, ou cortar o dispositivo, ou colocar uma saída, ou enfim, o que você precisar. Neito, por que você interrompeu a valeta de bordo de aterro nesta posição? Vamos dar uma olhada no grade aqui. Ó. O grade, eu vou voltar aqui o exagero vertical, de tal estilo, para 10, para que fique evidente o que está acontecendo. Está aqui o meu terreno natural, isso é o grade da minha rodovia. Eu estou trabalhando nesta estaca aqui. Ó. Nessa estaca aqui, o meu aterro tem uma determinada altura na qual eu considero que já é seguro a água que tiver caído aqui escorrer pelo talude e ir para o terreno natural. Por isso, nesse primeiro trecho aqui, talvez ele fosse grande demais, né? E daí a erosão no meu talude poderia ser perigosa, e daí sim eu coloquei a minha valetinha de proteção lá. E aí vamos dar uma olhada também em como que é a minha seção típica. Ó. A minha seção típica tem lá o pavimento, tem o acostamento e tem o espaço destinado à drenagem. Aí quando eu faço uma seção aqui na minha escada, eu vejo algo parecido com... Cadê aqui a escada? Está aqui. Ó. A minha escada vai ser parecido com isso. E daí eu vou reparar que sim, eu estou enterrando este dispositivo, e daí vai ter uma valinha aqui que vai escavar um pouquinho o meu terreno, né? Mas isso tudo foi justificado aqui, ó. Este daqui é o mesmo dispositivo. E aí quando você seleciona ele no perfil ou seleciona na planta, ó, ele seleciona nos Profile Views ou Section Views para que fique fácil de identificar. Okay? Então esse lançamento é feito dessa maneira. Como que eu ajusto as cotas deste dispositivo? Bom, aí você pode projetar ele no perfil e você tem acesso aos grips. Se a gente projetar esses mesmos dispositivos aqui, desenhar no Profile View, esse daqui, ó. Esse daqui vai ficar esquisito assim, porque aqui não é projeção simples, ok? Tá vendo? Ele faz uma curva aqui, ó, e aquela questão que eu falei, ele pegou o elemento tridimensional e simplesmente projetou aqui, ele vai ficar deformado. Aí eu vou lá e ajusto ele. Claro, aqui ainda tem um negócio que você vai dizer, não, isso aqui está errado, mas está errado não, é porque o alinhamento não faz curva. Ele tem um trechinho aqui, ó, que é uma tangentezinha, mas o dispositivo faz curva. Então sim, é dessa maneira. Depois tem o elemento de transição, que está aqui, e tem o último pedaço que está lá, e por isso tem os grips aqui. Por que dá para projetar então se fica tão esquisito isso? Porque é para você poder vir aqui pegar os grip points e colocar lá, ok? Aí você vai poder fazer esse ajuste. Dependendo do tipo de dispositivo, ele vai ter os grip points para você vir aqui, ó, e pegar e simplesmente colocar no endpoint lá, ó, e daí ele vai ajustar a cota daquele dispositivo em função daquilo lá. Mas não é todos em que isso acontece. Aí convém você olhar o álbum da onde você pegou e olhar o modelador de como esse dispositivo funciona. Beleza? É isso.